quando ele se levantou. Ele disse, doutora, eu estou tonto. Ih. Eu estou tonto, o que está acontecendo? Você aplicou alguma anestesia? Eu disse, não apliquei nenhuma anestesia. Mas sabe o que era? Já era o poder do Espírito. Fato, porque Deus quis, ele me usou naquele momento para eu tratar o emocional dela. Porque o dentista, quando você ama a sua profissão, você não vai se preocupar só com o dente, não. Você vai se preocupar com o espírito, você vai se preocupar no acolhimento, você vai se preocupar no cuidado, né? Você vai zelar aquele paciente como um todo. Então, o segredo da boa escovação não vai ser a escova e não vai ser a pasta, vai ser o hábito, o conjunto. Vai ser o hábito de escovar. Porque Pedacinho de língua pode levar a gente em direção à morte ou em direção à vida. Então, boca é boca, né? Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Lagoinha Cast. E hoje nós temos o prazer de receber a doutora Anne Carine. Especialista em saúde, mestra, né, em saúde bucal. Isso. Então... estar aqui com vocês para debater esse tema tão maravilhoso. É isso, a gente vai falar do que... Saúde oral, saúde geral e principalmente a espiritualidade. Eita! Então, que nos mantém vivos, É que nos isso mantém aí. fé, que nos fortalece. A gente vai falar do templo do Espírito Santo, né? Afinal, a boca. Mas antes eu quero me apresentar, eu sou Júnior Coelho. Eu sou a Carla Coelho do Júnior. E Hoje vamos começar com a nossa super convidada, mestra em saúde bucal. A primeira coisa que a gente quer saber, né? Eu acho que todo mundo, Templo do Espírito Santo a gente tem que cuidar. Só que hoje a gente vai falar da boca, que é a sua especialidade. E, não, calma aí, antes de falar da boca, vamos saber um pouquinho, né, da doutora, da história pra gente entender melhor, não sair, senão vai parecer até uma consulta isso aqui, né? Não é pra parecer uma consulta, por mais que eu queira ser consultado, não é pra parecer, né? Agora vamos lá. Descobri a minha idade, pelo menos experiência. Bom, então quase 20 anos de experiência, né, em saúde oral, como dentista. Sou de Natal, né, Rio Grande do Norte. Opa, terra maravilhosa. Tenho quase 20 anos de profissão, né, sou servidora do chá do município e também atuo na área privada, né. Fiz mestrado aqui em saúde oral, né, para exercermos a profissão aqui em Portugal, nós temos que ter esse mestrado. Fiz algumas especializações lá no Brasil, pós-graduações, inclusive MBA em gestão, que é o que eu estou atuando aqui no momento, como gestão da Supreme Dental Clinic. Já convido todos vocês a conhecer a nossa clínica. Tem anestesia boa lá? Tem anestesia boa. Meu negócio é essa anestesia que eu... Anestesia é diferenciada, porque eu digo para os meus pacientes que em mundo de robô, quem tem coração é rei. Hoje em dia, se não tivermos acolhimento, hospitalidade, né, para conquistar o nosso paciente, a gente não consegue ter um bom atendimento. Verdade. Porque as pessoas se preocupam muito no atendimento técnico e não se preocupam, né, no atendimento acolhedor. Porque isso é a total diferença. E a gente está lidando com o ser humano, né? A gente está lidando com o ser humano. E a Anne está aqui em Portugal há quanto tempo? 4 anos. Morei 1 ano em Lisboa e 4 anos aqui em Viseu. Que eu vim para cá por causa do mestrado, né? Que eu polo da medicina dentária na Católica e aqui em Viseu. Então eu vim só para estudar, mas depois me apaixonei e daqui não quero mais sair. É igual a gente, né? Não, a gente veio, né, para Viseu, foi o primeiro lugar que a gente veio, mas se apaixonou de cara. É bem bom a gente ficar falando muito isso, senão vai vir todo mundo aqui para Viseu. Eu vi aquela praça do Rocio, eu não quis mais sair. É bonito, né? Vamos lá, doutora Anne, eu quero saber, acho que a pergunta principal que muitos querem saber é o quanto a saúde bucal, né, é importante para nós, seres humanos. O quanto, qual o nível de importância, né? Isso aí. É porque eu sempre falo com meus pacientes que não existe saúde geral sem saúde oral. Por quê? Porque a nossa boca é a porta de entrada, né, para o nosso corpo. E se não cuidarmos bem dessa porta, iremos deixá-la vulnerável a uma acúmulo de bactérias. E essas bactérias vão entrar para onde? Para o nosso organismo. Sim. E muitas pessoas acham que essas bactérias vão afetar somente a boca, mas não. As bactérias podem descer pela corrente sanguínea e atingir, né, afetar o nosso coração, pode afetar o nosso rim, né, pode influenciar a diabetes, né, o diabetes. Porque as bactérias bucais estão altamente uma relação estreita com diabetes, por causa das infecções gengivais, né. E controlar esse nível de açúcar no sangue é mais difícil controlar porque já afeta diretamente o sistema imunológico. Então é isso. Problemas respiratórios também são agravados através das bactérias que estão alojadas, né, na boca. Cara, a boca a boca é a porta de entrada para o nosso corpo. Por isso que eu disse, não existe saúde geral sem a saúde oral. Né? Então, porque assim, a saúde começa pela boca. Perfeito. Então, existe uma ligação de várias outras doenças com a saúde oral? Tem a ligação. Principalmente as doenças cardiovasculares, que são os infartos, né, e os AVCs. Mentira, doutora. Gente, vocês estão
vamos lá, a gente vai aprofundar nisso, Câncer mas... bucal também, né? Essas lesões que são persistentes, essas feridas que não cicatrizam, a gente já tem que ficar, né, de olho já para ver o que, para diagnosticar que doença é essa, né? Se realmente é um câncer, se não é, se é apenas alguma coisa da prótese que está ali, né? As pessoas que normalmente usam prótese, fica a machucar ali a mucosa, por isso que a gente indica as pessoas que usam prótese ter o descanso, tirar a prótese para dormir, para não ficar lesionando, para não ficar... Então, a gente teve um Lagoinha Cast aqui com uma mestra em nutrição, e ela falou que é bom escovar o dente assim que acorda, não comer nada, não fazer nada sem antes escovar o dente. Então ela falou da parte de nutrição. Sim, eu quero ouvir agora da sua parte, uma ligação, porque depois daquilo ali me tornou, eu acordo, a primeira coisa que eu faço, porque pela lógica, o pessoal falava, toma café e depois escova o dente. É o que a gente era ensinado. Não, mas aquele negócio, a ordem dos fatores não altera o produto. O importante é que você faça, né? Sim. Que você faça uma boa higiene, que aqui a gente recomenda no mínimo 2 vezes, mas o ideal seria 3 vezes ao dia. E estudos hoje em dia mostram, eles estão relatando que você tem que agora esperar meia hora a 40 minutos para você fazer a escovação, principalmente quando você se alimenta com comidas ácidas. Por quê? Por causa do problema da erosão dentária, daquela acidez, principalmente essas pessoas que têm refluxo. Mas só que com o corre-corre do trabalho, a gente não consegue esperar esses 30 minutos. Verdade. Mas, assim, o ideal é você escovar realmente, se tiver, né, com o esposo que vai conversar perto dele, claro que é escovar antes por causa da litose, que é o mau hálito. Sim. Mas normalmente você escovando as 3 vezes, antes do café ou depois do café, em relação à saúde bucal, não vai interferir. Então, existe essa grande ligação, né, da saúde bucal com diversas outras doenças. Tem. Muitas vezes a gente negligencia, né? Inclusive com a gravidez. As pessoas que estão, né, as gravidinhas, que já têm aquelas alterações hormonais, a gengiva está mais suscetível à inflamação e à infecção. E se essa higiene for negligenciada, vai alterar, vai influenciar no parto prematuro dessa gestante, como também na perda de peso desse bebê. Então, é muito importante esse protocolozinho das grávidas e que muitas grávidas, elas adquirem o granuloma piogênico, que é como se fosse um tumor gravídico ocasionado por essas alterações hormonais por causa da inflamação gengival. E como muitas grávidas têm um refluxo, problema de enjoo, de refluxo, né? Vai pegar a escova, já tem aquele refluxo, elas chegam a negligenciar a higiene oral por isso, já por essa sensação de náusea, né? Só que essa negligência gera problemas ainda maiores. Gera problemas maiores, tanto para ela como para o bebê. Olha só. Por isso que é Então muito a boca é um negócio, tem que tomar muito cuidado. E olha que interessante, na Bíblia tem vários versículos assim falando sobre o cuidado com a boca, com a língua. Eu sei que tem mais a ver com aquilo que a gente fala, né? Mas existe alguma relação assim no nosso comportamento diário com a saúde bucal que a gente negligencia? Em relação ao que? As nossas atitudes, ao nosso comportamento? Sim. Eu acho que o paciente, quando está com dor de dente, eu não sei se essa é realmente a resposta que você quer ouvir. Mas se for um outro tipo de pergunta, por exemplo, quando a gente está com a saúde oral negligenciada, quando a gente está com dor de dente, automaticamente já está alterando o quê? A nossa mordida. Nós não conseguimos morder bem. Sim. Já estamos com o quê? Com dor de dente. Essa dor de dente já vai gerar estresse. Esse estresse já vai alterar a nossa comunicação com as outras pessoas. Porque já estamos psicologicamente afetados e fisicamente afetados. Porque aquela dor machuca. Sim. Olha e eu sempre digo o seguinte, que a saúde da nossa boca reflete grandemente com a saúde do nosso coração. Ou seja, quando a gente está com o coração quebrantado, que a gente está sem sentir essa dor, a gente vai ter uma comunicação melhor com os nossos pacientes. Verdade. Mas imagine quando você está com o sapato apertado. Nossa. Que esse sapato está incomodando, você já fica estressado. Do mesmo jeito, e a nossa boca, quando a nossa saúde oral está negligenciada, isso vai alterar tanto a nossa nutrição, que a gente vai deixar de comer alguns alimentos, e essa perda de alimentos vai causar déficits nutricionais. Esse déficit nutricionais vai afetar o nosso sistema imunológico, automaticamente o nosso corpo inteiro. Sim. Do mesmo jeito, não é? A nossa comunicação. Porque quando a gente está com a boca bem cuidada, a gente fala com mais convicção, a gente fala com mais clareza. Não é? A gente não tem medo de estar com mau hálito, aquela litose. Porque o mau hálito é a litose, né? Ela pode vir pelo jejum, ela pode vir por problemas estomacais, ela pode vir pelo problema de diabetes, ela pode vir pelo estresse. Então, quando a gente está confortável com a nossa saúde oral,
A gente está confortável também na nossa comunicação. Olha isso. Iremos falar mais em amor, iremos falar mais em valor. Ser mais produtivo em ser tudo. mais produtivo em tudo. Uau, Olha só como é que é. Gente, a gente pensa que não, né? Você vê, não, mas só escovar o dente não vai dar em nada. Gente, olha o que a doutora está falando aqui, né? O quanto isso afeta tudo, praticamente. E eu não assim, imaginava o quanto isso afeta em relação até ao estresse. Fala um pouquinho sobre essa ligação com o estresse. Quando nós estamos estressados, automaticamente vamos ter bruxismo, que é o ranger dos dentes. Exatamente, é o ranger dos dentes. Ao dormir. E o apertar também pode ser durante o dia. E tem bruxismo. Então tem um bruxismo acordado também. Tem, é mais o apertamento, mas pode ter o bruxismo apertar também. Mas normalmente afeta mais à noite, né, ao dormir. Que muitas vezes temos que fazer aquelas placas meio relaxantes, que eles chamam goteira, para não ranger os dentes ao dormir. Mas olha só, já entrou no assunto que eu quero saber muito. O que acontece? Eu tive na minha fase de adolescência. E assim, você imagina, né? Pô, adolescente ele não tem tanto motivo para estar estressado ou para estar... Mas eu me sentia muito abalada psicologicamente. Eu sentia a necessidade de atenção dos meus pais, né? E não tinha... Era aqueles problemas daquela fase. E isso afetava. E aí eu tinha muito bruxismo. Até assim, acho que meus 22 anos... Até depois do casamento, ela eu dormia, eu segurava o anos. queixo dela. Eu dormia assim, ó, e o queixo dela ali... Pois é. E aí só depois que assim... Eu não fui para psicólogo nem nada, mas eu acredito que quando eu comecei a estabilizar, equilibrar emocionalmente, melhorou. Qual é a ligação disso? Por quê? Porque o estresse exacerbado faz com que a gente venha como se fosse descontar, como diz o nordestino, toda a nossa carga emocional nos dentes. Rangendo esses dentes. Sim. O que acontece? Nós, profissionais, percebemos logo que esse paciente está tendo bruxismo. Por quê? Porque o esmalte dentário ele é totalmente desgastado. A parte incisal desses dentes, que é a parte de cima desses dentes. E muitas vezes fraturado. E o problema maior não é esse, não é essa fratura, que a gente pode reconstruir, pode restaurar. O problema maior é quando atinge a articulação temporomandibular, que são os côndilos, que muitas vezes pode, né, ter deslocamento dos côndilos, prejudicar dor, ter dor por causa da pressão, tanto do apertamento como do bruxismo. O meu não era tanto de ranger, o meu era de apertar. Eu já venho, eu seguro o queixo, já tem alguns anos que eu seguro o queixo, né? No caso, eu comecei segurando o queixo dela. Mas aí, sério? À noite, eu ouvia aquele barulho de dente quebrando. Ele não sabia o que fazer. Aí eu segurava o queixo dela, aí depois meu filho nasceu, eu comecei a segurar o queixo dele, e depois minha filha, segurei o queixo dela, agora já tenho, graças a Deus, tem um tempo que eu não seguro o queixo. As crianças já pararam. Já. E assim, a gente hoje entende, né, você falando aqui isso, tinha muita ligação com o estresse realmente. Imagina que a gente muito novo, eu também, né, passei por um momento assim, imagina que quando você casa, muda eu casei muito nova, né? E aí era um estresse, porque a gente trabalhava, estudava à noite, tinha os afazeres da casa, então eu acredito que tudo isso abalou meu emocional, e como eu não sabia colocar isso para fora, eu acho que no que a gente segura, né, algumas emoções, de alguma forma isso vai, assim, se manifestar. E isso se manifestou muito em relação com os meus dentes. Mas você não usou nenhuma placa? Nenhum usei, tipo de placa? Tem que usei usar, tem que colocar ao dormir, porque senão a tendência é piorar, agravar, né? E dá para ter problemas nas articulações. Pois é, né? E assim, e não tem idade, né? Esse estresse, ele se manifestando nos dentes, pelo visto. Entendi. Então vamos lá. Incrível. Já aproveita que a gente está falando de criança, qual é a dica que você daria para os pais? Os pais... Com esse cuidado da higiene bucal dos filhos. Acompanhar, né, a escovação 3 vezes ao dia, e a escovação só em si ela não é eficiente, tem que usar também o fio dental. Muitas pessoas acham que o fio dental, que eles chamam de fio dentário, é usado apenas para retirar resíduos de alimentos, mas não. Além de remover os resíduos alimentares, ele serve também para remover a placa bacteriana, que ela é causada com acúmulo de alimento que fica preso entre um dente e outro, e na linha de gengiva, que a gente chama subgengival. E as pessoas usam incorretamente o fio dental, porque usam o fio, você tem que tirar a parte suja e colocar a partezinha limpa com o indicador e o polegar, e a parte suja você ir colocando para trás, porque senão você vai passando placa bacteriana de um dente para o outro. Então você tem que ir mudando, porque escova dental não vai tirar o alimento que vai ficar preso entre um dente e o outro. E principalmente escovar a língua. Tem muitas crianças que eu percebo que as línguas estão saborosas, estão brancas. Por quê? Porque não fazem a escovação adequada. E o ideal seria comprar um raspador de língua. Sim. Porque não adianta usar o fio, não adianta escovar e não escovar a língua. Porque a língua também acumula bactérias. Sim. Né? E aquele acúmulo de bactérias, deixando a língua saborosa, ali vai ocasionar também mau hálito.
Além como eu disse, que o Espalhar. problema é espalhar Aham. para o corpo todo. Incrível, olha só. Então é bastante Então, coisa são que... vários detalhes. E eu aconselho também as mães que ficam soprando a comida para esfriar a comida do filho, Eita. porque ali você está passando bactérias ali para aquela Olha criança. só, isso Ali é você está tão passando comum, cárie. doutora A Ana. cárie é uma doença contagiosa, né? Ela é causada por bactérias, que essas bactérias liberam os ácidos. Esses ácidos, eles ficam eles desmineralizam o dente, ficam na estrutura dentária e faz com que desmineralize o dente, causando uma cárie. E a cárie, normalmente, nos primeiros estágios, ela é assintomática. Então, as pessoas, eu não vou ao dentista porque eu não estou com dor de dente, eu não estou sentindo nada, mas a doença periodontal e a cárie, nos primeiros estágios, elas não são assintomáticas. Elas não causam dor. Por isso que tem que ir regularmente ao dentista, de 6 em 6 meses, para a gente poder diagnosticar, para a gente poder observar se ali tem alguma cárie, se tem alguma doença periodontal, se tem gengivite. A doença periodontal já é uma forma mais grave, porque ela já tem perda óssea, né? Ela já mexe com as estruturas dentárias, que é o ligamento periodontal, o osso alveolar, o cimento, a gengiva. Então, a gengiva, quando ela está sangrando espontaneamente, só ao escovar, aquela gengiva já está inflamada. Tem alguma coisa errada. A gengiva ela não sangra ao escovar. Se ela está a sangrar ao escovar, é porque ela está inflamada. E essa gengiva precisa ser tratada quando ela está inflamada. Por quê? Porque senão, da gengivite, ela vai desenvolver a periodontite, que já é uma doença mais grave, porque já é com perda óssea. Nossa. E é aquela que chama popularmente, pelo menos no Brasil e no Nordeste, a gente chama piorreia, que é aqueles dentes que ficam a abanar, que ficam moles. E muitas vezes nossos avós perdiam esses dentes moles, né, por causa da doença periodontal. E não sabiam antigamente o que era, mas é a doença periodontal. Olha E só. doença periodontal viu pode esses ter na sinais. criança também. Sim. Por quê? Porque se não cuidar dessa placa bacteriana, ela é mole, ela é amolecida, né? Ela é branco, como se fosse um branco leitoso. E até quando passa, você sabe quando eu digo ao meu filho que eu sei quando ele não está escovando direito, quando eu passo o dedo e vejo que aquele restinho, aquela plaquinha está vindo, aquele resíduo está vindo. Então, aquela placa ali, quando não tratada, ela vai se calcificar. E ela calcificada, ela vai aderir à região da gengiva, principalmente na parte lingual, e ela vai corroer, popularmente falando, ela vai corroer o osso dentário, né, o osso, e vai amolecer o dente, vai ter perda óssea, vai ter reabsorção óssea. E vem cá, tem algum truque pra gente fazer as crianças utilizarem o fio dental? Porque vamos falar, O limpador tem de que saber língua. usar, né? Não, o meu tem 13 anos, eu não tenho nem vergonha de dizer, eu passo. Eu que passo. E agora mais usando o aparelho, que o cuidado tem que ser redobrado. Sim. Nós, o exemplo arrasto. Nós, como pais, a gente tem realmente que rastrear, né, levar para o dentista para fazer esse rastreio odontológico em relação à saúde oral, para ver se realmente, né, tem cárie, se tem algum procedimento a ser realizado. Porque eu digo, se a gente não encontrar tempo para cuidar da saúde, a gente vai ter que arranjar tempo para cuidar da doença. Olha Eita. só, não, É. isso aí que a gente tem que Pode repetir para repetir você. isso aí, doutora, pra Olha gente. isso. Se nós não encontrarmos tempo para cuidar da saúde, a gente vai ter que encontrar tempo para cuidar da doença. E de uma forma bem pior. Isso é Né? terrível. Porque uma vez que uma criança, com um adulto, que um adolescente, senta numa cadeira odontológica para fazer uma restauração, para fazer um tratamento curativo, ela sempre vai estar lá, porque essa restauração foi feita hoje, daqui a um tempo vai ter que ser trocada, né? Não tem essa E aí, restauração, e aí é uma sucessivamente. coisa- E quando você vai só para fazer a limpeza, profilaxia, você sempre vai fazer só a limpeza. Então é melhor prevenir, né? É melhor Sim. prevenir. Então, já que a gente está falando disso, E olha só, eu quero só reforçar isso, né? Às vezes, assim, parece que é algo que é tão simples e que às vezes a gente negligencia mesmo. Só que a própria Bíblia, né, trazendo aqui a luz da Bíblia, fala que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E esse templo, a gente tem uma responsabilidade em cuidar desse templo, né? Então, para você poder exercer o seu propósito, para você cumprir coisas, ser produtivo, né? Se você não cuida do que é o principal, que é justamente essa ferramenta que te faz cumprir o propósito, isso vai afetar. Então, olha o que a doutora está passando aqui brilhantemente, né? Várias dicas que começam, como ela falou, a saúde geral começa pela boca, gente. Então, é parar de uma vez por todas e observar, poxa, será que eu estou cuidando, né? a boca é... Dessa parte do corpo que é pequena, mas que, poxa, influencia Mas que é todo o muita resto. coisa, né? Porque, na verdade, Coisa. Jesus, a gente está aprendendo aqui sobre as coisas que entram pela boca, né? E Jesus fala das coisas que saem. Então, a gente vê que é algo ali central, a boca, né? A língua, o que a Bíblia fala da língua, né? Tem vários versículos, né, Que sobre a língua. Um pedacinho de língua pode levar a gente em direção à morte ou em direção à vida. Então, boca é boca, né? É, muita coisa. A Bíblia traz vários versículos, né? Em relação ao poder da língua e a importância das palavras, né? Sim. Em Provérbios 18, 21, fala que a nossa língua tem
poder para que a língua tem poder para a vida e que a língua tem Isso poder aí. para a morte. Isso né? aí. Que a língua tem poder para abençoar e que a língua tem Pra poder amaldiçoar. de amaldiçoar. Isso aí. Só que a gente não pode se preocupar também, claro que a gente tem que se preocupar, mas não só no impacto dessas palavras na vida das pessoas, mas também com a saúde dessa boca. Exatamente, Olha é isso que a gente está só, falando, é porque ela está no verdade, centro, mas com tanto da saúde, entrada como da saída. Então ela tá ali, ela é central. A boca é bastante coisa para quem não dá valor aí à boca. Pois é, né? Comece a pensar um pouquinho mais nela, não só para cuidar dela no mundo físico, mas no mundo espiritual, né? Porque a boca tem impacto no mundo espiritual. Então, mas como você já tem uma visão diferente, que é uma visão muito bonita em relação a espiritual, né? Como você já vê mais a parte espiritual, aí o que você acredita que isso tem influenciado na sua clínica lá, na hora que você tá atendendo, ou na hora até dos seus profissionais lá que Posso trabalham lhe com... contar um outro testemunho que aconteceu agora? Opa! Atendi um paciente esses dias, que ele me contou que tinha sofrido um grande acidente, né, e que graças a... Não, e que tinha se fortalecido, que tinha se curado. Aí eu falei, disse, graças a Deus, você se curou. Eles, graças a Deus, não, graças ao demônio. Quando ele falou isso, aí eu disse, está repreendido em nome de Jesus. Aí ele disse, mas por que toda vida que eu falo isso, todo mundo se espanta? Eu disse, está repreendido em nome de Jesus. Esse consolo é do Senhor e você é uma pessoa do Senhor. Pois você acredita que era atendendo e orando para aquele atendendo e aquele. Quando ele saiu, quando ele se levantou, ele disse, doutora, eu estou tonto. Eu estou tonto. O que está acontecendo? Você aplicou alguma anestesia? Eu disse, não apliquei nenhuma anestesia. Mas sabe o que era? Já era o poder do Espírito, o poder da oração. E eu fiquei assim, impactada. Liguei para o meu esposo. E disse, olha, aconteceu isso. Por isso que eu disse, você trabalhar com o Espírito Santo no seu coração, nem os demônios, nem falar no demônio, porque Deus lhe dá o poder de você esmagar a cabeça da serpente. É isso. E olha a importância. Olha a importância da tontura após a oração. Assim, A importância da gente entregar, inclusive mas eu Consagrar, trabalho em né, algum nosso lugar trabalho, que eu nosso não ambiente sou. de trabalho. O Senhor chega na minha frente, fica comigo, deixar o Espírito Santo agir. Eu acredito que você vai viver muitas coisas muitas experiências maravilhosas ali. São dessa coisas, assim, forma. maravilhosas. É porque você ainda não sabe ainda do testemunho da clínica. Não, mas um dia a gente vai. Testemunho, coisa ali, coisa tremenda. Mas essas pessoas que você sentiu, que sentiram o impacto, né? Igual, pô, ele ficou tonto. E ele não tinha, você não aplicou nada ali nele para ele ficar tonto, ele ficou tonto, né? Eu entendi, né? A gente que conhece, eu entendi o que tinha sido. É um sinal. Foi um grande sinal. E eu estou orando hoje para a conversão desse paciente, né? Que Deus o leve para o caminho dos céus, não para o caminho das trevas, porque ele é um seguidor. Um seguidor, infelizmente, pelas palavras, percebe-se que é né? Que não é um... O interessante é que a gente faz muitas lives no Instagram, e teve uma vez que ficou muito mecânico fazer isso. Vamos abrir para fazer live. Aí teve um dia que o Espírito Santo falou assim, não tem esse número de pessoas que está na live, são vidas. São pessoas, então se entregue mais. Aí eu queria te fazer essa pergunta. O que você sente a cada pessoa nova, ou o que você vai passar a sentir a cada pessoa nova que entrar no consultório? Eu vejo... Se o Espírito Santo falasse assim, olha só, isso aí é uma pessoa e eu amo. Como é que você se sente? E a responsabilidade ia ser bem maior. Eu acho que é aquele negócio, o exemplo arrasta. Eu tento falar em Deus, eu falo em Deus, eu atendo com louvor. Eu boto sempre um louvor para atender os meus pacientes. Eu falo em Deus todo momento. O paciente diz, eu tenho medo, mas Deus vai nos ajudar. Eu não sou perfeita, mas Deus vai, né? Deus vai me capacitar. Eu sempre falo, eu sempre coloquei isso na minha cabeça, que a humildade precede a honra. Eu não coloco, nem vou colocar jamais o DR, né, na frente de todo e qualquer pensamento que eu tenho em relação espiritual, em relação a Deus, porque para mim a prioridade sempre, como eu disse, além de querer pacientes, primeiro eu quero almas para Jesus, eu quero almas para o Senhor. Olha só, porque buscai-vos primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Exatamente. Então, quanto mais a gente faz a obra, mais Deus vai, tá entendendo? Porque a gente tem que fazer a nossa parte e Deus fazer a dele. Porque muitas pessoas, eu vou dormir até meio-dia porque Deus vai mandar dele do céu. Não manda. Não manda. Né? A gente bota o pé e Deus bota o chão. Isso a gente aí. tem que fazer a nossa parte. Mas a gente tem que fazer a nossa parte sabendo que a consequência do pecado é a morte. Né? Então, se eu sou temente a Deus, eu jamais vou lesar um paciente meu. Jamais eu vou enganar um paciente meu. Por quê? Porque eu sei que Deus vai me castigar.
Porque Deus Traz as consequências. Nós exatamente. mesmos trazemos consequências também. Trazemos como consequências. E até A ser clínica vai diligente. ficar falada, a clínica vai ter um nome de negligente, de pessoas, né, que fazem as coisas de má fé, né, que usam a litigância de má fé. E não. Por quê? Porque essa é a diferença do cristão. Quando você realmente é cristão, quando você teme a Deus, você pensa primeiro nele. Exatamente. Né? Depois é que você vai para o lado financeiro, que você vai para o dinheiro. Então, eu Olha fiquei só muito que mais insight. feliz nesse paciente que foi para lá, chorar, contar seu testemunho e orar. E ela sair com a palavra do Senhor e voltar feliz, dizendo que saiu leve, que saiu tranquila e que eu fui uma fortaleza na vida dela. Eu disse, não fui eu, foi o Espírito Santo do Senhor que me usou naquele momento e quebrantar seu coração. E trazer a paz para o seu coração. Porque ele é a paz que excede todo entendimento. Exatamente. Não existe paz Verdade. maior do que a que Deus, né? Verdade. Que Olha que Deus insight, nos dá em né? nosso coração. É exatamente isso. Assim, ó, atenção a essas dicas que a doutora Ana está falando aqui, né? Porque ela está falando da realidade do consultório dela, mas você que é profissional, ou você que trabalha, né, em algum estabelecimento, enfim, comercial, assim, entenda, ali é o seu campo missionário também. Ali é o momento de você deixar o Espírito Santo te usar, né, abençoar vidas, consagrar aquele espaço, o trabalho das suas mãos, né, para que realmente você possa impactar vidas em todo lugar que você esteja. A Bíblia fala sobre isso, né, onde você Sim. colocar a planta dos seus pés, né, Deus estaria ali, e você precisa fazer isso. A doutora Ana está falando aqui como ela faz, e é algo que se aplica a todos nós, Sim. né, então pega essa dica que tem sido realmente E muito impactante. interessante que tem uma passagem que Jesus olha para... Ele está com os discípulos e ele fala, olha só como é que estão os campos, já estão branquinhos. Ou seja, pronto para a colheita, mas poucos são aqueles para colherem, para os trabalhadores. Então, a questão da gente estar atentos, porque nós somos essa geração agora, acho que é a mais distraída de todos os tempos, quanto mais com celular, mais distraída de todos os tempos. E é muito legal ouvir isso que você falou Além da semeadura, né? sobre A gente sobre vai colher o que a gente vai plantar. A gente não tem como colher melancia se a gente vai plantar morango, né? Então a gente tem que pensar exatamente na colheita. Se a gente não pensar na colheita, a gente não vai fazer uma boa plantação, não é? exatamente. Então é isso. Eu acho que Deus em primeiro lugar, pensar também no próximo, né? Você já sentiu que teve paciente que chegou lá para cuidar da saúde bucal, mas você sentiu que tinha muitas coisas além da saúde bucal nesse cliente? Tipo espiritual? Espiritual, emocional, enfim, você sentiu porque... Sim, a gente sente porque eles já chegam chorando. Quando eles chegam chorando, né, um paciente já com 40, 45 anos que chegam chorando, a gente já sabe que já tem... Chega chorando? Mas... Não, às vezes senta e chora. Eu não estou falando aqui, mas eu já vi, Sim. nesses meus 20 anos de profissão, eu já vi muita coisa. Sim. Já adultos, homens, mulheres, que chegam lá, já chegam chorando. Já chegam abalados emocionalmente, porque o medo, independente de idade, né? Independe de idade. O trauma também independe de idade, né? Mas você sentia que era o medo, o quê? De ser atendido ou tinha outra Tinha coisa mais Né? profunda? Ele quer dizer assim, Às vezes é o problema familiar, né? O problema pessoal, que já está abalado, pacientes que estavam em processo de separação, que estavam bem abalados emocionalmente, e juntava com o trauma do resultado odontológico, Sim. né? Do tratamento odontológico, e chorava. Somatiza, E somava né? tudo e chorava, tanto homem quanto mulher. E como agir numa situação dessa? Numa situação dessa, como eu era servidora de um posto de saúde, né, no PSF, tinha um tratamento multidisciplinar, né, tinha vários profissionais, e a gente já encaminhava aquele paciente, os pacientes que eu achava que realmente tinha indicação do tratamento psicológico, a gente já indicava para psicologia. E se precisasse também da multidisciplinar, às vezes, psiquiatra, aqui eu atendi um com 43 anos, que eu tive que colocar as duas bolinhas para ele relaxar. E ele chorou. E me pediu desculpa e disse que desde os 10 anos de idade que ele foi traumatizado como um profissional e que até então ele nunca superou esse trauma. Então ele estava enfrentando Ele trauma. Estava enfrentando trauma. E ele fez, né, e a gente percebe que ele estava realmente muito abalado psicologicamente, porque ele disse que tinha que fazer aquele dente que estava quebrado, né, segundo a queixa dele, segundo as palavras dele, que a mãe dele ia brigar com ele. Então ele fez Ele tinha porque ia 43 visitar a mãe e a mãe ia brigar.
talvez pela negligência dele no cuidado da saúde oral. Né? E a gente percebe que psicologicamente ele estava realmente abalado, porque a preocupação dele era fazer o dente, não pela dor, era restaurar não pela dor, mas pela preocupação com a mãe. Você vê que ele realmente estava abalado psicologicamente. Então, nesses 20 anos de profissão, eu presenciei muita coisa. E a gente tenta ajudar no que a gente pode, né? Que é encaminhando, que é conversando, que é acolhendo, porque eu acho que não existe atendimento melhor do que acolher aquele paciente. Não necessariamente você realizar um procedimento, mas você acolher, dar um abraço, conversar, sentar, abraçar e falar o que é que ele tem que fazer, né? Orientar aquele paciente. E nessa visão, assim, de prevenção, a gente vê o quanto é importante, né? Porque, e não só nessa questão da saúde bucal, né, doutora? Então, assim, com essa sua experiência, com essas situações diversas, né, a gente percebe que precisa haver uma prevenção emocional. Tá tudo interligado. Tudo, né? Tudo. A nutrição, a odontologia, a psicologia, algumas vezes a psiquiatria, não é? Porque muitas vezes a gente também come emoção. Eu acho que a nutricionista deve ter dito isso, que a gente come emoção. Sim. Quando a gente está estressado, quando a gente está ansioso, quando a gente está nervoso, a gente tende a comer mais. Sim. Não é? Então, isso aqui não é porque a gente tá com fome, mas é porque a gente está ansioso. Então, a gente come emoções. Né? E hoje em dia, essa geração ela está realmente muito ansiosa, né? Está bem mais depressiva. E muitos psiquiatras e psicólogos falam também que é a influência do digital, né? A influência do excesso de telas, né? Que facilita esse nível de ansiedade e depressão. Então, é tudo em conjunto. E aí entra essa importância desse tratamento multidisciplinar, né? Porque uma vez que eu estou com as minhas emoções totalmente desequilibradas, aí como mais doces, como mais coisas que não são saudáveis, e ainda sou negligente com a minha saúde bucal. Porque a ansiedade e a depressão, a primeira coisa que você vai fazer, além de descontar na comida, é negligenciar a saúde oral, a saúde física. Automaticamente vai aumentar o número de cárie. Aumentando o número de cárie, ela já vai estar abalada psicologicamente, vai negligenciar também o retorno ao dentista. Um abismo vai chamando o outro, né? Um abismo vai chamando o outro. Esse negócio de cárie. Eu queria saber os efeitos do açúcar para os dentes. As bactérias, né, que causam cárie são loucas pelo açúcar. Nossa, tudo viciado. São viciados no açúcar dos alimentos. Então, claro que a gente não vai cortar 100%. Mas a gente vai ter que reduzir essa quantidade de açúcar, além de reduzir essa quantidade de açúcar, não só por causa da cárie, mas por causa do diabetes, né? Porque o excesso de açúcar vai causar também o diabetes, e a gente tem que cuidar dos nossos filhos enquanto criança, né? Para fornecer uma alimentação saudável, para indicar uma alimentação saudável, para ele já crescer com esse exemplo de como vai se alimentar. Já vejo a alimentação saudável. Essa diferença assim, nas escolas, eu tenho achado isso muito Aqui é mais fácil mesmo de... Então, o que a gente pode fazer para amenizar, né? É exatamente manter os hábitos saudáveis. Quais são esses hábitos saudáveis? É escovar os dentes 3 vezes ao dia, né? Além de escovar 3 vezes ao dia, é saber como escovar. Porque muitas pessoas, muitos pacientes acham que depende da força, mas não é. Se você colocar muita força na escovação, você vai danificar o esmalte dentário. Geralmente os homens têm disso, né? De escovar com força. É porque a gente é viking, né, cara? O viking, ele já escova, já... Mas eu quero saber os homens isso. Não, escovarem com mais força, assim, achando que é aquilo que vai adiantar? Pois é, mas não é. Você tem que escovar de forma suave, movimentos circulares, por mais ou menos 2 minutos, com creme dental que contenha flúor, com a escova com cerdas macias. Quem tem, eu sempre indico para os pacientes que quem tem muito problema, achando que a força que vai deixar seus dentes brancos, seus dentes limpos, eu aconselho comprar uma escova elétrica, porque já tem a força adequada, né, para a escovação, já tem a angulação correta, a cabeça dela já é adequada para ir nos últimos dentinhos que a gente chama de sisos, terceiros molares. E faz uma injeção bem mais respondido, né? Esses dias eu tava no mercado apontando para essa escova, eu falei, pra que isso? Aí, 3 dias depois, vem a resposta, eu falei, gente, será que alguém compra isso? A ignorância é terrível. Mas é muito boa. Não estou dizendo que a escova convencional é ruim. É muito boa, porque a boa higiene oral não vai ser a escova e não vai ser a pasta, vai ser o hábito. Uau. O hábito... Peraí, repete isso aqui, doutora, isso foi muito bom. 4. Então, o segredo da boa escovação não vai ser a escova e não vai ser a pasta, vai ser o hábito, o conjunto. Vai ser o hábito de escovar. Porque os pacientes perguntam, mas doutora, mas qual pasta eu posso comprar? Não adianta você ter a melhor pasta e você não ter uma boa técnica. Não adianta você ter a boa pasta e você escovar o dente 1 vez ao dia.
Entendeu? Nossa, isso então, é pra muita o coisa na vida, né? conjunto. Só se Eu repete. vejo muito isso. Às vezes a pessoa tem a técnica, mas não tem a ferramenta correta. Ou às vezes tem a ferramenta maravilhosa, mas não tem a técnica. Sim. Né? E isso influencia no resultado. Sim. E até na saúde bucal, gente. Incrível. Meu É um Deus. conjunto. Até se você pegar, estou dizendo que você vai fazer isso sempre, mas até se você pegar uma escova sem a pasta, vamos dizer que e você escovar sem a pasta naquele dia, ela vai retirar os resíduos. Só não vai ter o fluo. Mas Sim. o fluo você pode repor no outro dia. Caso aconteça uma urgência, que você viaje e o mercado está fechado e você está sem a pasta, dá com a escova. Melhor escovar sem a pasta Do que não ficar sem escovar. escovar. Do que ficar sem escovar. Muito Eita. bom. Muitas dicas, tá vendo? O Lagoinha Cast, informação é conhecimento. É isso aí. É algo que Mas vamos lá, tem algumas perguntas aqui. Eu queria saber se você pode compartilhar um caso de odontologia, né, de tratamento, que mudou assim a vida de alguém completamente. Você pode compartilhar assim um caso bem... Eu posso levar para o lado espiritual? Pode, Então pode, também. fica à vontade. Eu sempre disse ao Senhor, se Deus me colocou nesse lugar, o Senhor me dê ferramentas, né, para edificar. E no meu consultório, eu sempre digo, o meu consultório é um templo também do Espírito Santo. Né? Amém. Quando eu abri, a pastora foi lá, o pastor, nós consagramos aquele consultório ao Espírito Santo do Senhor. Os profissionais que ali chegam, eu unjo com azeite santo, né, e faço várias orações. E esses dias, e nos primeiros dias de atendimento, eu me emocionava muito, porque o Espírito Santo estava, né, falando comigo diariamente ali Nossa, naquele a consultório. experiência. E depois eu conto o testemunho dali do consultório. Em outro momento eu conto o testemunho. Uau. O testemunho está sendo lindo. Então chegou uma paciente, uma portuguesa muito fofa, já bem abalada psicologicamente, emocionalmente, porque ela tinha perdido o esposo. E ela estava numa depressão profunda e uma ansiedade também muito grande. Já estava fazendo tratamentos com um psiquiatra, com um psicólogo. E os filhos dela também se abalaram muito com a morte desse pai. Né? Tiveram pânico, a outra também teve problemas de ansiedade. E ela estava com uma doença periodontal profunda, em toda a arcada superior. O que é a doença periodontal, como eu falei para você? É aquele dente que tem perda óssea, né, que passou da gengivite, não cuidou, veio para a periodontite, que já é, né, popularmente falando, que eu estou falando uma linguagem bem popular, Sim. sem ser técnica, para a gente entender e para as pessoas também entenderem. E ela ia perder todos esses dentes dela. Né? Então ela já estava Era dente abalada mole, né? psicologicamente e a gente tentou de tudo, mas não tinha mais como manter. Né? Nossa, os dentes no Só lugar. que, e gente no lugar. Nossa. Só que eu ainda não fiz essa extração, não fiz essa remoção. Estou esperando ela se preparar, né, psicologicamente, mas, né, Deus confortar mais o coração dela diante dessa grande perda. Porque isso mexe com a autoestima. Mexe com a autoestima. E o que acontece? No lugar de eu fazer a limpeza, de eu fazer a destatilização, de eu fazer o tratamento, Deus tocou meu coração para eu ungí-la, para eu orar por ela. E eu, graças a Deus, Deus me usou naquele momento, porque ela já estava pensando até em suicídio. Então eu ungi aquela paciente, esse foi o momento mais emocionante da minha vida. Eu disse, não tem dinheiro no mundo que pague uma experiência dessa. Eu ungi, né? Eu falei no Espírito Santo, disse que o Espírito Santo a amava. Fortaleci. Ali, se você me perguntar, eu não lembro nem o que é que eu falei, porque o Espírito Santo me usou de uma forma tão maravilhosa que eu ungi essa paciente. E agora ela saiu de lá, ela disse que saiu dali outra pessoa. Uau. E foi mais umas 3 consultas com um sorriso daqui a aqui, dizendo que Nossa. converteu o coração dela Nossa. diante dessa oração, dessa conversa. Né? Aí foi quando eu consegui, de fato, porque Deus quis, Ele me usou naquele momento, para eu tratar o emocional dela. Porque o dentista, quando você ama a sua profissão, você não vai se preocupar só com o dente, não. Você vai se preocupar com o Exatamente. espírito, você vai se preocupar no acolhimento, você vai se preocupar no cuidado, né? Você vai zelar aquele paciente como um todo. Isso aí. Você vai amar aquele paciente como um todo. Você não vai se preocupar só com a forma técnica, só com o procedimento ali realizado. Eu me preocupo mais com o espírito. É isso aí que eu costumo Porque se dizer. Deus me trouxe para cá, Ele me trouxe para um objetivo. Né? Ele me trouxe para uma missão. Então, isso foi a melhor experiência que eu tive. Foi conseguir essa alma para Jesus. Ai, Cara, tremendo. eu Nossa, costumo quer dizer- então um atendimento diferenciado, você tem que procurar qual é o espaço, doutora? Repete o Supremo nome. Dental Clinic. É isso Supremo aí, Dental- Viseu. Eu costumo dizer que Tremendo. função não entra no céu, né? Né? Mas o que a gente vai fazer na nossa função, porque no céu tem um livro, em Apocalipse fala que no céu tem um livro onde vão estar escritas as nossas obras. Não é sobre aquilo que a gente teve vontade de fazer, mas sim o que a gente fez. E essas obras são escritas no livro da... Então, para a gente fazer essas obras, a gente precisa estar atento, né? Você estava atento ali naquele momento, você já estava atenta quando abriu, falou, o Espírito Santo haja, Isso. entregou para Deus, Entreguei, se consagrei. manteve, né, atenta,
Porque Deus, ele quer fazer o tempo todo, só que na maioria das vezes a gente está distraído, né? O atendimento do cristão, É ele é diferenciado. Ele é diferenciado porque sucesso para mim é ter meu nome no livro da vida. Isso Tem aí. outras pessoas que se Verdade. preocupam quanto tempo é sucesso, mas o sucesso para mim é ter meu nome no livro da vida. Amém. É Olha isso só, aí. isso é dica pra você, né? Qualquer, independente da sua profissão, olha o que a doutora Anne está aprendendo aqui com ela, né? Sucesso é ter o teu nome no livro da vida e cumprir o teu propósito, né, em Deus. Então, naquilo que você faz hoje, de que forma que você pode trabalhar para o reino, né? Ajudando, trabalhando junto dentro do reino, para abençoar vidas, para trazer pessoas, né, para a presença de Deus e serem impactadas pela presença que você Isso carrega. aí. Tremendo. Esses dias né? perguntaram como é que eu faço para ser importante. Eu falei, seja importante na vida de muita gente. É a melhor forma de você ser importante, O né? maior diferencial que tem é você ser importante na vida da pessoa e você ser humilde. Nós nos rendermos aos pés do Senhor. Porque para mim, o único soberano que né, digno de louvor e de adoração é o Senhor Exatamente. Jesus. Amém. Amém, mas vamos seguir para as perguntas aqui. Quer fazer alguma pergunta, Carla? Pode. Doutora Anne, tem uma pergunta aqui, assim, como que a negligência dentária, né, a negligência com a nossa saúde bucal, pode afetar, então, a nossa vida emocional, social, né, que às vezes a gente pensa assim, não, vai afetar só no meu hálito, né, e não, pode afetar nessas coisas que são mais profundas. Afeta, porque primeiro para você se comunicar, você já vai ficar um pouco esquivada. Por quê? Porque você vai achar que você está com halitose. E quando a gente acha que está com halitose, a gente já se Isso aí. distancia de alguém. Isso. Né? Depois vai para o lado emocional. É aquela questão da dor que eu falei. Se você está com dor, você não vai falar palavras que edificam, né? Mesmo que você queira, mas a dor é tão grande Sim. que o seu coração já fica um pouco, não fica tão quebrantado assim. Fora a gente autoestima, Fora a autoestima, né? E essa questão da autoestima vai influenciar no seu psicológico. Se você não está satisfeito com seus dentes, né, com sua arcada dentária, você vai deixar de sorrir. É verdade. Olha Deixando de só. sorrir, você vai se tornar uma pessoa introspecta, vai se tornar uma pessoa tímida, né? Então, que a pessoa vai investir aí de house preta, vai lá e faz um tratamento, né? Vamos lá para a Suplemental Clínica, nós lá temos 7 especialistas, cada um com a sua Ao função. invés- Iremos trazer, impactar sua vida, trazendo sua autoestima de volta. Verdade. Então, a olha boca, como é que meu isso Deus do céu. influencia. Nossa, Influencia na impressionante. Demais. Mas vamos lá, O sorriso, vamos. como é a porta de entrada, não é? É a primeira coisa que você vai ver numa pessoa, vai ser o sorriso. É verdade. Então, vai ser seu jeito. Então, se você não está satisfeito com aquele sorriso, você já vai pensar que todas as outras pessoas vão olhar primeiro para ele. Como de fato olham. É, sim. Vão se sentir envergonhados, porque não está bem com o seu sorriso. Eu já atendi vários pacientes que eu faço anamnese, né? As perguntas se tem alguma doença sistêmica, alguma coisa. E no final tem o que é que você quer mudar. Né? Qual é a sua queixa principal? Sou insatisfeita com o meu sorriso. Meu sonho é ajeitar o meu sorriso. Meu sonho é organizar o meu sorriso. Então, não tem dinheiro no que pague você impactar positivamente esse paciente, trazendo a sua autoestima, levando a sua autoestima. Olha pra só. ele. E olha que coisa, né? A Bíblia fala que a alegria aformoseia o rosto. Como é esse versículo? Coração alegre, Coração aformoseia o alegre, rosto. Exatamente, aformoseia o rosto. exatamente. Isso tem ligação, porque a pessoa alegre, ela sorri Ela mais. sorri mais. Né? E a pessoa que está insatisfeita, como a doutora falou, com o seu sorriso, ela vai fechar Se e ela vai ter tranca uma mais. comunicação não verbal, vamos dizer assim, né? Que vai impedir ela de oportunidades. Ela vai falar só o necessário, ela não vai ser espontânea. Ela vai falar só o necessário. necessário e ela vai se afastar até de E ela vai se oportunidades. afastar de oportunidades. Olha Exatamente só. por isso. E como lidar com os clientes que têm medo de dentista? Essa pergunta é para mim. Tem gente que tem medo e tem gente que tem pavor. Olha, Como lidar com esses clientes? primeiro a gente tenta com acolhimento, né, com hospitalidade, com o nosso jeitinho né, de ser. Mas se realmente for um trauma muito grande, né, que se essa pessoa, a gente indica né, o tratamento psicológico, né? E também nós temos gás. O protóxido de azoto, que é o nitroso, né, que é o óxido nitroso. Então, temos especialistas que usam aquele gás do riso, que deixa a pessoa mais descontraída, mais relaxada. E assim, podemos poder fazer um fazer. tratamento. Olha só, E não- Nós não temos. tem- Aqui eles chamam protóxido de azoto. E não tem nenhuma. sabia dessa. Que esse é o meu sonho, né? Não tem nenhuma anestesia geral para fazer, dar aquela para apagar total e fazer. Não, mas esse gás é uma boa opção. Aham, Eu um fico pensando recurso, nisso, eu né? falo, cara, a hora que tiver essa anestesia geral, eu vou, Pra fazer o tratamento vou fazer o tratamento todo, eu vou sair de lá. Eu penso nisso realmente, porque Mas eu pensa, tenho se não muito cuidar medo da de. saúde, Sim. se não cuidar da saúde, vai ter que arranjar um tempo para cuidar da doença. Exatamente. Então é muito melhor prevenir e ter só a charterização para fazer só a parte preventiva do que ter o tratamento restaurador, que é quando Sim. vai usar o motorzinho, quando vai usar a turbina. É, só Tem aquele muitas pessoas motorzinho. que têm já medo do barulho do motorzinho. Sim, eu tenho. O que acontece?
até para mim mesmo, isso que eu vou falar, é melhor pagar à vista do que parcelado, né? Porque quando você tá com medo, vai, resolve, é melhor. Porque você vai sentir dor uma vez. Tem gente que fica com dor de dente anos e anos, meses e meses, parcelado, porque tem medo de ir lá e pagar à vista. Vou sentir uma vez só, vai doer um pouquinho, vai, mas depois acabou. Mas a pessoa tem um pavor tão grande, um medo tão grande, que ela fica sentindo aquela dor. Aí tem alguns macetes, né? Que lá no Brasil eu escutava muito isso, pingar de pirona no dente quando tá doendo. Aí toma aqueles antibióticos, toma anti-inflamatório bravo, ele vai acabando com a saúde. Mas você vai resolver só momentaneamente. Exatamente. Aí vai passar o efeito do medicamento, aí depois a dor vai voltar. E às vezes com maior intensidade. Então é melhor cuidar, né, prevenir. Hoje em dia as tecnologias estão altamente avançadas, né, aprimoradas para isso. Eu queria saber essa do gás. Como é um gás que a pessoa respira? Coloca a máscarazinha, respira esse gás e esse gás vai deixando o paciente mais relaxado. É conhecido como gás do riso, um gás hilariante. Mas aí tem... Ele não é tóxico, ele não tem toxicidade, ele é oxigênio e nitrogênio, óxido nitroso. A pessoa fica, ela toma Ela controla o anestesia. oxigênio e o Oi? Ela toma anestesia, mas o gás não. Não, é só o gás. Só o gás. É só o gás. E principalmente usado em crianças, né? Crianças que têm muita ansiedade e adultos também. Temos uma doutora Renata Toledo, ela é especialista nessa anestesia. E como que tá a tecnologia em relação a, sei lá, 20 anos atrás? A tecnologia hoje no cuidado com a saúde bucal, não. Na verdade, quando a pessoa chega no dentista. Como é porque, um exemplo, o motorzinho. O motorzinho até hoje me dá calafrio. Se eu estiver perto de algum lugar, eu escutar aquele motorzinho, eu sinto a dor na espinha. A diferença desses 10, 20 anos para cá é porque a medicina dentária, a odontologia hoje em dia, ela está mais conservadora. Né? No tempo da minha mãe, não podia ver uma manchinha no dente e já abria aquele dente, às vezes já até arrancava aquele dente achando que era cárie. Hoje em dia, nem toda mancha é cárie. Né? Às vezes é só despigmentação, só problema, né? Alguma manchinha de algum alimento que ficou ali. Mas nós só realmente abrimos um dente quando tem necessidade, quando há necessidade, né? E que quando a gente coloca na balança o risco-benefício. Né? Então a gente só abre o dente realmente quando... E hoje tem como assim, fazer exames, né? Que antigamente não se fazia? Tem vários, exatamente. Antigamente não existia essa variedade de raio-x, né? De ortopontomografia. Sim. Hoje em dia tem as tomografias, tem as ortopontomografias que aqui é a nossa panorâmica no Brasil, né? Temos os raios-x periapicais digitais, que a gente já vê o resultado na hora. Então, assim, uma gama, né, de conhecimentos para que realmente a gente tenha certeza naquele diagnóstico. Então, o que aconteceu comigo? Quando eu era criança, minha mãe me levava muito ao dentista. Constantemente, eu ia ao dentista e ele achava... E eu fazia... Todas as vezes que eu ia, eram 1, 2 obturações. Assim, era um negócio que... Isso, não sei nem se é real ou se foi coisa da minha cabeça. Mas para mim foi muito desgaste, aí isso me traumatizou. E eu acredito que tem mais pessoas que são traumatizadas quanto a isso. Que são traumatizadas. Qual é o conselho que você daria para pessoas que têm esse trauma, que eu acredito que tem muita gente precisando procurar um dentista, mas não está indo por causa de trauma. E eu penso logo no trauma. Qual é a dica? E na Supreme Dental Clinic. Porque lá não vai ter diagnóstico errado. Se eu não conseguir, aí vai para o odontopediatra. Porque tem a nossa odontopediatra, ela também atende adulto, caso a paciente tenha muitos traumas. Né? E se não, na segunda opção não der certo, vai para o gás. Se o gás não der certo, antes disso já tem que fazer o tratamento psicológico. Porque tem uma amiga minha que tem muito medo de viajar de avião, tem trauma. Ela adquiriu uma ansiedade. Cria uma ansiedade, isso aí. Tratamento. Teve que fazer tratamento com psicólogo para poder quebrar esse medo. Porque às vezes foge realmente então do campo ali da... Exatamente, porque às vezes é um profissional que fez o procedimento sem o consentimento dele, né? Algo que ocasionou muita dor e ele adquiriu esse trauma até agora. Porque a gente tem que, tudo que a gente vai fazer com o paciente, mostrar fazer, dizer tudo o que vai fazer para a criança. Olha, isso aqui eu vou fazer isso assim, esse aqui vai ser assim. A criança tem que conhecer tudo, tem que se familiarizar para poder você depois agir. Porque se a gente for fazer de surpresa, for mentir para essa criança, o trauma dele vai ser maior. A dor vai ser tanto a dor física como a dor emocional. Olha só, essa aí. Não é qualquer profissional que tem esse cuidado. Né? Não é todo profissional. Porque tem muitos profissionais, independente da odontologia, como muitas vezes a gente também vai no médico, o médico não olha nem para o nosso rosto, é aquela coisa mecânica, abre a boca e fecha a boca. Porque o dentista ele tem que ser contabilista, ele tem que ser administrador, ele tem que ser psicólogo. É um trabalho como um todo. A gente não pode só pegar o paciente daquela forma mecânica, abrir a boca e fechar a boca. Não. A gente tem que fazer, né?
Toda essa análise. Toda a análise, toda a conversa, tudo que a gente vai fazer, todo o plano de tratamento. Olha, gente, isso aqui pode ser que doa um pouquinho, mas a gente vai tomar essa anestesia. Deus não nos dá um fardo que a gente não consiga suportar. Exatamente. É isso que a gente tem que colocar em mente. Deus não nos dá um fardo que a gente não consiga suportar. O processo, ele é doloroso, mas o testemunho é lindo. Quando você pensar, nossa, eu estou com trauma de ir no profissional, de ir no dentista, eu tenho esse trauma de infância, mas eu penso, nossa, eu sei que é difícil para mim, mas se eu não for, as consequências vão ser bem maiores do que não ir. Então, qual é a minha prioridade? Qual é a minha prioridade? Se eu colocar na balança, qual vai ser a minha prioridade? Então, é melhor você escutar um barulho do motorzinho para restaurar uma cárie, para cuidar de uma cárie no estado inicial do que no estágio mais avançado. Que a dor vai ser maior. Sim. Que esse dente, através da cárie que já está ali, grande, né? Já fez uma cavitação grande, você pode perder esse dente, né? Então vai ser pior, o trauma da perda dentária vai ser pior do que você fazer uma restauração. Tanto emocionalmente, que você vai ficar sem aquele dente, como funcionalmente, que aquele dente vai perder a função. Eita. Então tudo tem que ser colocado tudo na tem balança, que ser colocado né? na O que balança. você negligencia hoje do cuidado com a sua saúde bucal Agora, vai refletir lá na vamos frente. saber dos mitos? Queria saber dos mitos. Quais os mitos mais comuns sobre cuidados com A saúde oral? a saúde oral? O maior mito que chega ao consultório é eles acham que o branqueamento, que é o clareamento, deixa o dente fraco, enfraquece os dentes. Primeiro Eles mito. acham. Olha aí, Primeiro já mito. pra quebrar, eu já ouvi muito isso. Eles acham que o clareamento dentário vai deixar o dente enfraquecido, vai deixar o dente fraco, mas não. Porque os ácidos que a gente usa, os produtos que a gente usa, que é a base de peróxido de hidrogênio e carbamida, eles vão atuar nos pigmentos que mancham o dente e não na estrutura dentária em si. Ele vai deixar o dente mais sensível. Ele pode deixar o dente mais sensível, né, ao ar, a coisas quentes e geladas. Mas só por um período? Só por um período. Mas dizer que o dente vai quebrar por causa daquilo, não. O dente vai quebrar quando a cara está muito grande. Sim. Ou quando aquele dente foi feito canal. O canal, sim, deixa o dente enfraquecido. Por isso que muitas vezes os pacientes fazem canal e posteriormente precisam fazer uma coroa sobre aquele canal. Verdade. Porque enfraquece o dente, porque você vai trabalhar na raiz do dente. Mas melhor fazer o canal do que perder esse dente. Porque Sim. perder esse dente, você vai perder a função dele ali também. Né? Olha, Tem mais algum mito Interessante. que vem à cabeça Bom agora? saber. Deixa eu ver se eu me lembro. Mito. Escovar o dente com bicarbonato. Isso é mito ou é real? Pra quê? E hoje em dia, isso aí é mais mito. E se escovar sempre, você vai danificar o esmalte dentário, porque ele é um pouco Isso aí. abrasivo. Sim. Isso aí eu sabia. Falava, você pode Pastas escovar, mas não sempre. branqueadores. Eu não acredito que você vai usar uma pasta dentária e aquele dente vai ficar branco. Eu também eu não sou dentista. Tem mas nunca dentistas que consegui. acreditam. Eu, sinceramente, particularmente, eu não acredito. Porque, às vezes, você faz um clareamento com produtos apropriados para fazer clareamento. E o resultado em mim vai ser diferente do resultado em você. Sim. Imagina a pasta que vai, né, que eles A gente já vendem. Eu comprou acho que é algumas mais. e não viu o resultado. Eu acho que é mais marketing. Assim. Eu, particularmente, não acredito. Pode até ser que. E qual a Existe indicação alguma, né? que quando você olha assim na pasta, fala, pô, isso aqui vale a pena, porque essa pasta tem isso e isso. Há Alguma coisa recomendação que do a gente tem, precisa avaliar? isso, na hora de comprar uma pasta de O que a dente. gente recomenda é que a quantidade de ppm, que é flúor por milhão, que é parte por milhão, flúor por milhão não, parte por milhão, ela seja no mínimo 1000 ppm. 1000 Menos que 1000 Deixa eu anotar isso ppm, aqui. essa pasta já não vai ser tão eficaz, né? E até Menos. para criança, porque a criança ela já pode usar flúor a partir de 1000 ppm. Porém, o que vai diferenciar vai ser a quantidade. Uma criança até 6 anos, você vai usar uma quantidade do tamanho do grãozinho de arroz, pequenininho. Dos 6 anos, passou de 6 anos, já vai usar a quantidade de um grãozinho de ervilha. Né, de 6 a mais, para adulto, você vai usar uma pasta já de 1400 ppm e uma quantidade já que cubra a cabecinha da escova. Não é? Olha só. Mas então, doutor, eu quero saber sobre a fé. Vamos falar um pouquinho sobre a fé. Como é que a sua fé influencia na interação com os seus clientes? Pacientes, né? Nossa, esses dias tem influenciado de uma forma assim gigantesca. Por quê? Porque eu estou com meu pai hospitalizado na UTI já faz 4 meses. E Deus falou no meu coração que esse mal do meu pai não seria para a morte. E todos os meus pacientes falam, né? E eu me ausentei, tive que ir para o Brasil 2 vezes, em junho e agora em agosto, para cuidar, né? Agora ele está para ter alta e ir para casa do home care. E eles falaram, mas doutora, como é que está seu pai? Eu admiro muito a sua fé. Eu disse olha, é a fé que nos mantém vivo, é a fé que nos mantém em pé. Porque se nós profetizarmos a cura,
Se nós eu cheguei lá na UTI e profetizei. Eu declaro vida para o meu pai. Eu disse, Deus, do mesmo jeito que o Senhor deu poder aos apóstolos, né? Para obter a cura diante dos doentes, diante dos cegos, que o Senhor me dê esse poder através do seu Espírito para declarar a cura para o meu pai. Amém. Do mesmo jeito eu digo isso. E olha, os médicos se enganaram, compramos até o túmulo dele. É um testemunho. E meu pai agora vai ter alta para o home care. Uau. Então eu digo, as palavras têm poder. Elas são espirituais. E eu profetizei a cura do meu pai. Do mesmo jeito eu profetizei a cura da alma dessa paciente. Eu disse, eu profetizo a cura da sua alma. Então, assim, eu sou de profetizar. Eu não tenho medo de nada, eu só tenho medo dos castigos de Deus. E eu peço a Deus que sempre aumente a minha fé, para que eu consiga levar essa fé. Mas eu sou resposta de oração. Sim, sim. Eu sou resposta de oração. E tem um... O pessoal, a gente cresceu acreditando que somos um corpo que tem um espírito. Na verdade, nós somos um espírito que tem um corpo. Então, é outra maneira de ver. Quando você falou aí da palavra, a palavra ela é espiritual. Olha só, em João 1 fala, no princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E tem uma outra parte também, né, em Gênesis, que Deus deixa bem claro ali, que ele pairava sobre a face da terra. Enquanto ele pairava, nada acontecia. Não apareceu sol, não apareceu planta, não apareceu nada. Mas aí Moisés que escreveu Gênesis, né? Aí Deus fala assim, Moisés, agora escreve aí, eu consigo ver. E disse Deus, haja luz, aí houve luz. E disse Deus, haja luminares, e disse Deus. Então Deus deixou bem claro que a palavra tem força. Muitas vezes na nossa vida a gente dá movimento, mas enquanto o próprio Deus dava movimento, nada acontecia. Depois que ele começou a falar, as coisas começaram a acontecer. Verdade. E existe essa importância, então, assim, até do profissional ter fé naquele tratamento, ter fé na cura, no tratamento do paciente. Influencia. Com certeza Isso influencia. aí, a Quando sua a gente fé. profetiza. E até com paz. Por exemplo, a gente quando conhece o poder da palavra, eu antes de conhecer, eu não sou convertida há muito tempo, né? Eu não sou tão conhecedora da palavra assim. Mas Deus tem tocado grandemente meu coração e tem me ensinado muita coisa. Mas eu fui criada meu pai me chamando de danada. Eu chamando meu filho, porque a gente não sabia o poder que essa palavra podia gerar de malefícios, né? Peste danada. Sim. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado no que a gente fala. Não que eu fui chamada de peste, mas as palavras têm poder. Tem A poder. gente vai amaldiçoar nossos filhos. Quando eu vejo alguém, inclusive paciente, olha, minha filha é muito danada, eu disse, não fale isso. Não diga isso com sua filha, porque você está, né? Olha a força da palavra. Então, estamos chegando nos minutos finais, né? Puxa, mas passou rápido demais. Passou rápido, foi muito bom. Muitas dicas, né? Foi muito bom informação. saber como que são tratados os seus pacientes, a forma como inspirador. o cuidado, né? O cuidado, deixar o Espírito Santo agir, porque quantas coisas a gente não vê, mas o Espírito Santo vê tudo. Então, quando a gente deixa na mão dele, ele vê tudo, a gente não, né? Então, foi muito bom saber disso, muito bom conhecer um pouquinho mais da nossa saúde bucal, que ela tá ali, ó, no centro da vida, né? Tá quase o que entra e o que sai. Passa por isso aqui, ó, pela boca. Tudo que entra, Jesus falou, o que mata é o que sai, né? Porque vem direto do coração. Mas e agora aqui a gente está estudando sobre o que entra, sobre como tratar, como a boca tem a ver com uma última toda pergunta, a nossa vida. Doutora. Pois é, que assim, há alguma ligação nos nossos hábitos de cuidados com a nossa saúde bucal, com hábitos espirituais, por exemplo? Geralmente, se eu sou negligente nisso, eu vou tender a... Sim, tem tudo a ver, tem uma forte relação. Por quê? Porque para mantermos os hábitos de higiene oral, nós precisamos de quê? De autocontrole, de disciplina, de foco, de constância. Né? Na medida que a gente vai escovar os dentes 3 vezes ao dia, que a gente vai passar o fio dental, que a gente vai fazer visitas regulares ao dentista, nós estamos tendo o quê? Disciplina. Sim. Então, essas qualidades são essenciais também para a nossa saúde espiritual. Sim. Se nós não tivermos disciplina para orar, para buscar a Deus, para frequentar os cultos, nós vamos negligenciar também a nossa saúde espiritual. Uau. Então, eu acredito que a saúde oral, a nossa saúde geral, ela está altamente ligada, correlacionada com a nossa saúde espiritual. Se nós não tivermos foco para escovar os nossos dentes, nós estamos negligenciando, né, os nossos hábitos de saúde, seja física, seja emocional, seja oral, nós estamos também negligenciando a nossa saúde espiritual. Porque elas andam de mãos dadas. Né? Perfeito. Muito bom. Eu lembrei agora aqui de João 4, uma passagem de João 4, que Jesus conversa com a samaritana. E eu senti de falar isso aqui,
que Jesus fala que Deus é o Espírito, e está com letra maiúscula, o Espírito. É o próprio. E ele soprou dentro de cada um de nós. O Espírito dele está dentro de nós. Então, esses dias eu estava em casa, tomando café com a minha esposa, né? Aí me veio aquele peso. Você sabia que tem gente agora que não tem o que comer? Essa pessoa está com fome. Tem outras que estão com sede, tem outras que estão sofrendo numa depressão, e depressão é pesado. Tem outros que estão sofrendo, outras estão presas, enfim. Só que o meu espírito está dentro delas, porque todos nós temos o Espírito de Deus, porque ele é um espírito em todos. O espírito não é meu. Quando eu morro, volta para ele. A alma é minha, o espírito não. Aí ele me lembrou daquela passagem que ele fala que assim, estive com fome e não me deste de comer. Aí eu falei, por que Deus fala, eu estive com fome? Porque o Espírito dele está dentro de cada paciente que vai. Não é o Espírito Santo, é o Espírito com E minúsculo, né? O Espírito de Deus está dentro de cada paciente que vai, vai lá, precisando muitas vezes tratar a saúde bucal, mas o Espírito de Deus está ali. Então ele poderia falar, não só estive com fome, mas estive com dor de dente. Porque o Espírito dele está nas pessoas, e as pessoas são os únicos seres que têm o Espírito de Deus. Nenhum outro ser vivo tem o Espírito de Deus. Então, parabéns por você cuidar, por você entregar, devolver, né, na verdade, ao Espírito Santo, dar legalidade para o Espírito Santo entrar na sua clínica. E eu tenho certeza que ele quer trabalhar lá. E ele vai trabalhar lá, não só restaurando a saúde bucal, mas restaurando vidas. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Que é a missão maior. É a missão maior. Eu acho que esse foi o meu chamado, é para alcançar vidas. Eu acho que Deus quer que eu alcance mais vidas do que eu alcance dentes. Eu fico mais feliz. Nada, ele só precisa de uma isca e usou essa. Né? E é aquilo que a gente falou, a função não entra no céu, mas as obras que você fizer nessa função, essas vão ser anotadas no livro que está lá em cima. Então, parabéns por isso, por deixar o Espírito Santo agir. E se você já está vendo coisas sobrenaturais, você vai passar a ver ainda muito mais. Cada pessoa que entrar lá, lembra, o Espírito de Deus está dentro dessa pessoa. Então eu vou cuidar, eu vou fazer o meu melhor. E eu tenho certeza que Deus já tem te recompensado e vai te recompensar ainda mais. E muitas vidas serão alcançadas pelo Espírito Santo lá na sua clínica. Amém. Obrigado, tá, por participar. Muito obrigada. Foi muito bom. Essas experiências, né, falando sobre a importância da saúde oral, da espiritual. E estar aqui com vocês nesse momento maravilhoso. A gente que agradece, o tempo, foi muito bom. Aprendemos muito, já vamos mudar algumas coisas, né? Esse podcast eu tô mudando, eu tô pegando as informações aqui, depois eu vou lá, assisto. Hoje acabou que o celular, a Carla esqueceu o celular dela, eu esqueci meu caderninho, talvez essa chuva aí, não sei. Mas aí a gente revê várias vezes o podcast, o episódio, pra pegar todas as dicas, né? Mas eu quero falar que foi muito bom estar com você também. Obrigado pela sua audiência. Espera já o próximo episódio. Mas eu queria saber o Instagram. O Instagram da sua. Compartilha o Instagram. O Instagram é Supreme Dental Clinic. Supreme Dental Clinic. Arroba Supreme. Liguem, compartilhem. Isso aí. Façam visitas para fazer uma avaliação. Supreme Dental Clinic. Então, já corre lá, já segue. E também, já que já vai estar no Instagram, já vai no @LagoinhaViseu lá no Instagram. A gente vai colocar cortes aqui dos podcasts. Lá tem várias informações também para edificar a sua vida. E se você é daqui de perto da gente, né, de Viseu, faça uma visita também na Lagoinha Viseu. Eu tenho certeza que você vai ser abraçada ou abraçado aqui com todo amor, todo carinho. Vai ser muito bom receber você aqui também. Você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, então já se inscreve aqui, compartilha, aproveita enquanto é de graça. Sempre falo isso, né? Porque eu não sei, daqui a pouco começa a cobrar. Olha só, curte que ainda não é cobrado, compartilha com alguém que precisa assistir. Com certeza você conhece alguém que precisa assistir. Verdade, esse conteúdo de valor aqui, imperdível, né? De graça, então. De graça, isso aí. Que você pode fazer curtir, compartilhar. Mas, doutora, muito obrigado mais uma vez, tá? Foi muito bom. Muito bom estar com você também. Uma semana abençoada para você e para sua família. Nos vemos no próximo podcast, Lagoinha Cast. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.